Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de aula do curso Como Dar os Primeiros Passos no Mundo dos Investimentos. Ontem falamos dos 3 pilares para começar a investir de forma segura, de forma rentável, que são principalmente mentalidade, ter um orçamento definido, uma estrutura de gastos saudável e ter metas definidas também. Se você começa a investir sem ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de longo prazo, sem ter um orçamento definido, sem conseguir ali estar poupando todos os meses e sem ter metas, vai ser muito complicado. Principalmente a meta, pessoal, para que vocês entendam, quando você tem uma meta, é como se fosse um Tinder, assim. Cada investimento, cada meta tem um investimento perfeito. Se você quer, sei lá, viajar ano que vem, vai ser um tipo de investimento. Se você quer comprar uma casa daqui a 10 anos, outro tipo de investimento. Se você quer fazer uma reserva de emergência, é outro. Então, por isso que a meta em si é fundamental para você ter metas definidas antes de você começar a investir. Tá? Hoje, a gente já vai falar de outro assunto. Hoje, a gente vai falar sobre os principais indicadores macroeconômicos e sobre os principais investimentos para quem está começando, para quem é iniciante. Então, a aula de ontem foi sobre esses 3 pilares. Quem não assistiu, tem uma galera aqui que ontem não estava, que eu estou vendo pelo nome. Quem não assistiu a aula de ontem, me chama no direct, que eu vou mandar o link da aula de ontem para que vocês possam assistir depois. Foi uma aula de mais ou menos 1h20. Hoje, eu acho que a aula também vai ser por aí, em torno de 1h20. Então, papel, caneta, pega uma aguinha, um suco, uma cerveja, um vinho, a janta, bota aí tudo perto. Eu espero que vocês fiquem. A aula é bem dinâmica e geralmente a galera que fica até o final, a galera que se esforça, a galera que quer aprender, é a galera que vai conhecer, ter conhecimento e se dar bem lá na frente. Então, vamos ver daqui, somos mais ou menos 12 pessoas agora. Tomara que entre mais pessoas, mas quero ver quem vai ficar até o final anotando tudo e aprendendo muito. Outra coisa quem tem qualquer dúvida, ou abre o microfone e me pergunta. Todos vocês podem abrir a câmera também, se vocês quiserem, não tem nenhum problema. Quem tiver qualquer dúvida, é só abrir o microfone e me perguntar, ou mandar na caixinha aqui de mensagem. Abre a mensagem e manda. Eu gosto quando a aula é dinâmica e vocês vão fazendo perguntas ao longo do caminho para eu não ficar sozinha aqui falando igual a louca. Então, pode mandar perguntinha. Vamos fazer essa aula dinâmica. E outra coisa, quem quiser ir tirando foto, me manda lá no Instagram, porque eu tô aqui super concentrada dando aula, acaba não tirando foto. Então, quem puder tirar foto, me mandar, me marcar, se gostou da aula, etiqueta, posta lá no Stories, porque isso também ajuda muito, aumenta o alcance, mais pessoas vão saber que eu existo, vão querer aprender a poupar, a investir, a construir liberdade financeira, a viver os próprios sonhos, blá, 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 blá. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a aula de hoje, sem mais delongas. Então, eu peço que vocês me avisem quando vocês estiverem vendo. Agora eu vou botar em tela principal aqui. Todo mundo está vendo e me ouvindo? Alguém pode responder? Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Então, como eu disse, o nome do nosso curso maravilhoso é Como Dar os Primeiros Passos no Mundo dos Investimentos. E a aula hoje, a aula 2, são principais investimentos para quem está começando e também indicadores macroeconômicos. Antes de mais nada, todo mundo deveria saber de economia. Economia permeia a nossa vida o tempo todo. Você não precisa ser um grande gênio macroeconômico, mas você precisa saber sobre taxa de juros, sobre inflação, sobre câmbio. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, o básico, o mínimo, você precisa saber sim. E é isso que eu quero trazer hoje, tá? Antes de mais nada, tem muita gente nova aqui, gente que eu conheço, gente que eu não conheço. Então, eu me apresento. Eu sou a Mariana Sá. Pode me chamar de Mari. Todo mundo me chama de Mari. Eu sou CEO e fundadora de 2 empresas. Uma startup que se chama FinClick, que está no Chile. E outra, que é a Poupadora Inteligente, que é que vocês conhecem, que é uma empresa de educação financeira no Brasil. Então, com a Poupadora Inteligente, eu me dedico a dar mentorias, cursos e ajudar a galera a poupar e a investir para cumprir suas metas, realizar suas metas e viver feliz da vida. O meu grande objetivo é ver cada um de vocês aproveitando, curtindo, vivendo as suas metas e construindo patrimônio, não jogando dinheiro fora. Eu sou brasileira, mas eu vivo no Chile, em Santiago. Eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas eu vivo em Santiago já tem mais ou menos 5 anos. Eu trabalhava numa empresa, numa consultora chamada Accenture, e me transferiram para cá, e por isso que eu vivo aqui e moro aqui. E como eu disse, eu sou muito apaixonada por ajudar as pessoas a construir a própria liberdade financeira. Eu tenho 34 anos e eu dou aula desde os meus 13. Eu comecei a dar aula com 13 anos de idade de
aula de colégio, né, para outros amiguinhos, para crianças, enfim. Até que depois eu dava aula de História e Geografia no pré-vestibular, eu sempre gostei muito de dar aula. Então, hoje em dia, eu junto todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, trabalhei no mercado financeiro 6 anos, trabalhei na Accenture 6 anos, junto um pouco de finanças com gestão, projetos, estratégia, negócios, num lugar só. Então, essa sou eu. Quem não me conhece, prazer, seja bem-vindo. Espero que vocês continuem seguindo a Poupadora Inteligente. E vamos para a nossa agenda de hoje. Hoje a gente vai aprender, número 1, como funciona a economia e principais indicadores macroeconômicos. Isso daqui é fundamental para quem quer viver bem e ser uma pessoa minimamente inteligente, que entenda um pouco do que está acontecendo, tá? Isso aqui é muito importante. Eu sei que a gente não aprende isso no colégio, em lugar nenhum, mas eu digo, se você não sabe isso, você está muito atrás. Você precisa saber, você precisa entender alguns conceitos principais. Ponto número 2, investimentos em renda fixa. E ponto número 3, investimentos em renda variável. Antes de começar, eu vou dar uma olhadinha aqui no... tá. No chat foi todo mundo só falando que sim, que estava conseguindo ver. Muito obrigada. Então, agora vamos começar. Tá. Como funciona a economia e os principais indicadores macroeconômicos? Basicamente, a economia, em todos os países, ela funciona mais ou menos assim. Existem 3 grandes agentes econômicos. O primeiro agente são as famílias. Nós somos agentes econômicos, somos famílias. O segundo são as empresas e o terceiro agente econômico é o governo. Esses agentes, eles interatuam o tempo todo entre si, eles estão sempre interagindo. Família, o que a família faz? A família vende a sua mão de obra para as empresas em troca de um salário. E as empresas pagam esse salário para as famílias para produzir bens e serviços, produtos. Então, as famílias trabalham para as empresas, né, ajudando as empresas a produzir esses bens e produtos e ganham salário de volta. Então, aqui, a família vai vender a mão de obra para a empresa e vai ganhar um salário da empresa de volta e consome os bens e serviços, produtos produzidos por essas empresas. As famílias consomem tudo de volta também. Isso de um lado. E o que acontece aqui é que todo mundo, tanto as famílias quanto as empresas, pagam para o governo impostos. Então, a família ganha seu salário, com seu salário consome, as empresas pagam as famílias e com o dinheiro dos produtos e serviços que vendem, né, pagam as famílias e lucram, e as duas, tanto as famílias quanto as empresas, pagam para o governo. E assim funciona a macroeconomia, basicamente. A gente consegue sobreviver porque a gente trabalha e ganha um dinheiro, as empresas porque vendem algo e o governo porque arrecada imposto. Assim funciona. Então, basicamente, é super importante entender que a gente paga por tudo que a gente consome. Tudo tem um preço. Então, você tem uma caneca, ela vai ter um preço, você tem um celular aqui, ele vai ter um preço, uma água, um anel, tudo tem um preço. E tudo tem um preço porque tudo é escasso. Tudo é finito, a gente não tem recursos infinitos. Então, economia, basicamente, é a ciência que estuda a distribuição, a geração, a produção e o consumo de bens e serviços. Existem muitos bens, produtos e serviços na economia e como eles vão ser consumidos, produzidos, distribuídos. É isso que a economia faz, basicamente. E o mais importante disso tudo, né, é a formação de preços. Tudo tem um preço. Quanto que vai custar essa caneca? Quanto que vai custar esse celular? Tudo isso depende principalmente de uma lei chamada Lei da Oferta e da Demanda. Vocês já devem ter escutado isso. E quanto mais... O que essa lei diz? Que quanto maior a oferta de algo, se algo é muito abundante, existe muito, o preço desse produto tende a ser mais baixo. Se você tem muita oferta, se é assim, infinito, quase infinito, vai ser um preço mais baixo. Porém, se a oferta é muito restrita, mas tem muita demanda, o preço vai ser mais alto. Por que o iPhone é tão caro? Porque ele tem uma demanda absurda. O iPhone lança um celular novo, a Apple lança um celular novo e todo mundo quer comprar. Então, ele vai ter um preço alto, porque a demanda é muito alta para uma oferta limitada. Tem iPhones limitados. Então, funciona um pouco dessa forma. Lei de oferta e demanda, tudo isso vai ser refletido no preço de um produto. Beleza, pessoal? Então, até aqui, esses são os principais agentes econômicos. É super importante que vocês conheçam e saibam quem são eles e como eles interagem entre si. Nessa onda de preço de tudo, quem atua muito, muito, muito
de forma muito importante é a Selic. A Selic, para quem não sabe, é a nossa taxa básica de juros do Brasil. Todo país tem uma taxa básica de juros, todo país, porque essa taxa básica de juros, ela vai controlar todas as outras taxas, ela vai balizar a economia. Então, um país, quando ele quer que, sei lá, a economia está muito aquecida, o preço de tudo está muito caro e ela quer reduzir um pouco isso, ela quer desaquecer a economia, geralmente vão manipulando a taxa de juros. Então, a taxa de juros é uma grande manipuladora desses preços e de tudo dentro da economia. Para quem não sabe, no Brasil, se chama Selic, ela é a taxa básica de juros, ela controla todas as outras taxas e ela é definida pelo Banco Central a cada 45 dias. A cada 45 dias, o Banco Central se reúne e decide qual vai ser a nova taxa de juros. E o que é legal nisso? O que o Banco Central olha para definir a taxa de juros? Sempre vai olhar a inflação. A inflação é o principal input. Se a inflação está muito alta, se os preços estão descontrolados, o governo, o Banco Central, ele tende a aumentar a Selic. Porque se ele aumenta a Selic, ele aumenta o preço do empréstimo, do cartão de crédito, do cheque especial, o custo do dinheiro fica mais caro e isso tende a diminuir a inflação e desaquecer a economia. Então, pensa um pouco nesse sentido de quando a Selic sobe, o cartão de crédito vai ficar mais caro. Você pedir dinheiro emprestado num banco vai ficar mais caro. Fazer um crédito imobiliário, tudo isso fica mais caro. Usar o cheque especial. A gente está vivendo agora um momento de Selic muito alta. Durante a pandemia, a inflação no mundo inteiro cresceu muito. A gente teve ciclos inflacionários, né, altos. Então, o governo do Brasil, como o governo do Chile, dos Estados Unidos, a União Europeia, todo mundo teve que subir taxa de juros, aumentar a taxa de juros para tentar controlar a inflação. Então, isso aqui é um pouco de texto, né? Mas, enfim, vamos lá. O que significa o governo, ele precisa agir de algumas formas na economia para conseguir atuar da maneira que ele quer. E existem algumas políticas. Uma política se chama política fiscal, por exemplo. O que é uma política fiscal? É o governo gastar menos do que ganha. Quando o governo gasta menos do que ganha, ele tem um superávit fiscal. Ele conseguiu poupar dinheiro, ele conseguiu gastar menos do que ele ganha. Tem políticas cambial, que é você ter o dólar flutuando, você ter o dólar numa cotação volátil, lá. E você tem políticas monetárias, que essa é o que eu quero trazer hoje para vocês. Todo país vai ter política monetária, e o principal instrumento de política monetária no Brasil é a Selic. E existem dois tipos de política monetária, basicamente. Uma é expansionista e a outra é contracionista. O motivo da política monetária expansionista, quando o governo quer expandir moeda, ele faz o quê? Ele reduz a Selic. Ele reduz a Selic porque ele reduzindo a Selic vai diminuir o preço de crédito, de cheque especial, do cartão, e as pessoas vão gastar mais, vão fazer mais crediários, vão pedir mais dinheiro emprestado, vão comprar mais casas, e isso aquece a economia. Isso é uma política monetária expansionista. O contrário é a política monetária contracionista. Quando o governo olha a inflação descontrolada, que ele precisa de verdade controlar um pouco isso, ele começa a subir a Selic e contrair a política monetária. Então, são termos mais específicos, mas que é muito importante que vocês entendam. Agora, a gente está começando a ver um ciclo de política monetária expansionista de volta. Porque semana passada foi reunião do Comitê de Política Monetária, reunião do Copom, e o governo decidiu subir a Selic, reduzir a Selic. A Selic saiu de 13,75% para 13,25% ao ano. Então, o governo já começa uma onda de política monetária expansionista. Então, antes de tudo, lembrem-se, a Selic é muito importante e vocês sempre devem estar de olho enquanto está a Selic. Mari, por que eu tenho que saber isso? Você vai comprar uma casa? Às vezes você quer fazer um empréstimo, às vezes você vai fazer um crediário, às vezes você quer financiar o cartão de crédito, né? Parcelar o cartão de crédito. E, cara, será que é o melhor momento com uma Selic tão alta, com uma taxa de juros tão alta? E você ter essa sensibilidade de quando é o melhor e o pior momento de fazer empréstimos, de consumir. Ok, coloca aberto. Espera. Fechei. Beleza, pessoal. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? É que eu tô colocando o seu exemplo aqui, ó.
Faltando alguma coisa. Matheus, você com o microfone aberto. Foi. O Matheus mandou uma pergunta aqui. Uma pergunta. Você comentou sobre a inflação alta, os empréstimos ficam mais caros, etc. Essa alteração pode acontecer durante o empréstimo? Então, não é com a inflação alta. O que acontece? É com a Selic alta. A Selic está alta, às vezes, porque a inflação subiu muito. Mas hoje em dia a inflação já está em 3% ao ano, então a Selic pode começar a reduzir, tá? A Selic começou a subir porque a inflação estava alta, mas quando ela começa a subir, a inflação começa a cair. Então, aqui, o que está alto é a Selic. Com a Selic alta, o empréstimo fica mais caro. Com essa alteração pode acontecer durante o empréstimo? Tudo depende se o seu empréstimo é pré-fixado, se você faz um empréstimo com uma taxa fixa. Olha, eu pedi 10 mil reais emprestado no banco com uma taxa de 10% ao ano. Beleza, vai ficar 10% ao ano. Porém, tem gente que faz empréstimo atrelado à Selic. É um empréstimo pós-fixado. Então, esse empréstimo vai flutuar segundo a Selic. Isso aconteceu com uma seguidora minha, ela nem era minha aluna, ela veio desesperada falar, Mari, eu comprei um apartamento e eu pagava 1.000 e pouco de parcela e do nada começou a subir e eu tô pagando quase 3 mil. Aí eu pensei, cara, provavelmente no seu contrato de empréstimo, você fez uma taxa atrelada à Selic. E ela me passou o contrato dela, eu dei uma olhada e foi exatamente isso. Ela tinha uma taxa, o contrato dela estava atrelado à Selic e subiu, desceu, e tá subindo, começou a subir, e ela começou a pagar muito mais. O que você pode fazer é tentar renegociar. Poxa, eu estava atrelada à Selic, mas quando a Selic estava em 3, agora a Selic está em 13. E você ligar para o banco e tentar renegociar. Você deu aqui um exemplo. Minha mãe comprou uma casa e ela está pagando em 100 reais a mais do que deveria estar pagando. Pode ser, com essa alteração, ou talvez são alguns custos mesmo do empréstimo. Você tem que entender. Essa minha aluna era isso. Ela pagava um preço, começou a pagar muito mais caro, e foi por causa da alteração na Selic. Show! Então, agora vocês já sabem o que é a política monetária expansionista, política monetária contracionista, e todo mundo de olho na Selic daqui para frente. E eu já mostro para vocês onde analisar, onde ver. Beleza. De um lado, a gente tem a taxa de juros, que é muito importante, que no Brasil se chama Selic. Do outro, a gente tem a inflação, que no Brasil tem vários índices de inflação. O principal se chama IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Da mesma forma que a Selic é definida pelo Banco Central, o IPCA ele é calculado pelo IBGE. Não é uma definição, ele é um cálculo. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele pega uma cesta de consumo de produtos e serviços, alimentação, vestuário, transporte, lazer, moradia, educação, divide, né, faz um cálculo lá muito louco, e ele entende quanto o custo de vida da população brasileira vai mudando de mês a mês, de ano a ano. Então, todos os meses, o IPCA mostra qual foi a variação da inflação de um mês para o outro. E no Brasil, a gente vê isso, é muito bizarro, muito louco, como a inflação no Brasil ela é alta. Óbvio, existem países que a inflação é muito mais alta, como a Argentina, como a Venezuela, como alguns países da África, mas no Brasil ele não é um bom exemplo disso. É um país que tem uma inflação alta. E o que faz um país ter uma inflação alta? Principalmente o que está nessa caixinha azul, o que a gente chama de aumento de oferta monetária. Toda vez que um governo imprime moeda, que ele decide criar mais moeda, isso gera inflação. Porque o que acontece, pessoal? Isso é muito... o governo ele tem a máquina de imprimir dinheiro. Só que ele só pode imprimir dinheiro, ele só deveria imprimir dinheiro se de verdade houve um aumento de produtividade, se a gente produziu para isso. Quando você aperta um botão e imprime dinheiro por simplesmente imprimir, isso gera inflação. Isso é um aumento de oferta monetária. Você tinha uma quantidade de moeda na economia e você está aumentando. Eu vou dar um exemplo muito bom, que imagina que a gente aqui, nós 15, somos 15 pessoas, eu, Grace, Matheus, Paula, o outro Matheus, enfim. Vamos supor que a gente vive numa cidadezinha que só vive a gente, somos 15 pessoas, e que cada um produz uma coisa. A Grace pesca, vende peixe, o Matheus constrói casa, a Paula vende maçã, enfim, cada um vende uma coisa. E a gente tem uma quantidade de produtos e uma quantidade de dinheiro. Só tem a gente ali, e a gente tem essa quantidade de produto e de dinheiro. A gente amanhece amanhã e a gente vai encontrar uma mala com muito dinheiro, Pá! O que vai acontecer? Aqui a gente tinha a quantidade de produto e a quantidade de dinheiro.
A gente amanheceu e a gente fez isso com a quantidade de dinheiro. Aumentou. Automaticamente, isso vai começar a aumentar para acompanhar essa nova quantidade de dinheiro. Se antes a gente só tinha R$ 1.000 e agora a gente tem 10 mil, a Grace vai vender o peixe muito mais caro, o Matheus vai vender a maçã muito mais caro, e é isso que acontece. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é simples imprimir dinheiro. Muitas vezes a gente fala, por que a Argentina ela tá assim? Ela tá assim porque o governo tem muito gasto, o governo na Argentina gasta muito, e ele não tem mais tanta receita, ele não ganha tanto dinheiro. Muitas empresas saíram, faliram. Essa parte que a empresa paga imposto para ele de volta, muitas empresas saíram da Argentina. Então, ele vai perdendo a capacidade dele de ter dinheiro, mas ele quer manter os planos sociais, os programas, ele quer manter tudo. Ele vai imprimir, 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 e vai gerando inflação. E vai ficando tudo cada vez mais caro, cada vez mais inviável, e isso vai destruindo, aos poucos, a economia de um país. Então, a partir de agora, quero que vocês sempre estejam de olho na Selic e na inflação. Selic e inflação, que isso é muito importante. Outra coisa é, se a inflação está muito alta, você está perdendo o poder de compra. Se a inflação de 2021 para 2022 foi de 10%, significa que seu dinheiro compra 10% menos, porque o seu custo de vida aumentou 10%. Então, se a gente vive num país com uma inflação muito alta e a gente não investe, a gente está perdendo dinheiro. Tem gente que fala, eu não quero investir porque eu tenho medo, que eu posso perder dinheiro. Se você não investe, você já está perdendo, porque o Brasil é um país com uma inflação alta. Todo ano após ano, o seu dinheiro vai sendo corroído. Vou dar um exemplo. Nos últimos 10 anos, a inflação no Brasil foi em torno de 90%. Ou seja, a gente perdeu 90% do nosso poder de compra de 2013 agora. Se em 2013 você tivesse colocado R$ 10.000 numa gaveta, e hoje você acordou e falou assim, vou lá ver meus R$ 10.000. Você vai contar e falar, Mari tá louca, tem R$ 10.000 aqui. Só que R$ 10.000 hoje compra 90% menos do que comprava há 10 anos. Então, se você não investe, se você tá aqui, quem não investe? Manda aí no grupo, não invisto, no chat. Participa, gente, vamos falar para todo mundo ficar movimentado. Eu quero saber quem não investe. Bota aí, não invisto. Você tá perdendo dinheiro. Só isso que eu te digo, porque ano após ano tem uma traça chamada inflação que vai comendo o seu rico dinheirinho, tá? Primeiro passo é entender que a gente precisa investir para corrigir o nosso dinheiro da inflação. Beleza. Então, agora vamos em investimentos em renda fixa, mas antes da gente ir em investimentos de renda fixa, eu quero ir aqui no Status Invest. Esse site, Status Invest, é um site que tem a maioria das funcionalidades gratuitas. E aqui a gente vai analisar ação, vai analisar um monte de coisa, mas é muito legal. Que logo aqui que você entra, você já tem CDI e IPCA. Já tem os dois indicadores. Só para vocês entenderem, CDI é quase a mesma coisa que a Selic. Eles são juntos, irmãozinhos ali. A Selic é a nossa taxa básica de juros. O CDI é um certificado de depósito interbancário que acompanha a Selic. Para vocês entenderem, todos os dias, os bancos fazem... as pessoas vão no banco e depositam dinheiro, pessoas vão no banco e sacam dinheiro. Imagina um Santander. Muita gente vai lá sacar, muita gente deposita. Saca, deposita, saca, deposita. No final do dia, um banco ele pode ter sofrido mais saque que depósito. Mais gente sacou dinheiro que depositou. E ele ficaria com caixa negativo. Por regra do Banco Central, nenhum banco pode dormir com caixa negativo. Então, por conta disso, todo banco tem que dormir com um depósito compulsório, tem que ter um mínimo ali. Então, se eu sou o Santander e mais gente sacou do que depositou e eu fiquei negativo, o que eu vou fazer para cumprir essa regra do Banco Central? Eu vou pedir dinheiro emprestado para outro banco por uma noite, só por hoje, entendeu? Então, esses depósitos se chamam overnight, que dura uma noite que um banco empresta para o outro. E a taxa de juros que eles cobram nesse empréstimo é o CDI, é o Certificado de Depósito Interbancário, que é irmã gêmea da Selic. Então, quando você olha aqui, quando você quiser ver a Selic, você pode olhar por aqui. Vou agrupar por ano e você vê que a nossa taxa básica de juros sempre foi alta. 7%, 10%, 12%, 13%, 9%. Aqui ela começou a reduzir, ela chegou aqui até 2% e depois ela foi subindo de novo. Um país sério e desenvolvido tem taxa de juros muito baixa. Estados Unidos, a zona do euro, Japão,
tem taxa de juros baixa. Por que esse país tem uma taxa de juros baixa? Porque ele quer que as pessoas comprem casa, ele quer que o setor de imobiliário esteja bombando, ele quer que essas pessoas empreendam. Imagina uma empresa no Brasil nascer, ter que pegar dinheiro emprestado e pagar 14% de taxa de juros ao ano. Isso é uma loucura. Então, a gente vê que o Brasil não é estável economicamente porque ele tem uma taxa de juros alta. E por que ele tem taxa de juros alta? Porque a inflação, historicamente, é alta. Porque o Brasil, historicamente, gasta mais do que ganha, historicamente, imprime dinheiro e vai aumentando a inflação. Se a inflação começa a crescer, a taxa de juros tem que subir. E quem é prejudicada nisso, na ponta? A gente. Porque você vai pagar caro para comprar uma casa, vai pagar caro para fazer um empréstimo, menos empresas vão nascer. Se menos empresas nascem, você tem mais desemprego, você tem menos eficiência. Então, tudo isso vai acontecendo. Então, pessoal, aqui no Status Invest vocês conseguem ver. Se vocês quiserem ver o IPCA também, aqui nos últimos 10 anos, vocês conseguem agrupar por ano e ver que também sempre foi altinho, só que agora a gente está numa inflação baixa. A gente conseguiu reduzir. Veja aqui que tem 3 respostas. A Grace falou que não investe, o Matheus também, e a Fernanda falou, fiz um investimento uma vez e nunca mais coloquei nada lá. Grace, Fernanda e Matheus, o convite para vocês é bora começar a investir, principalmente se vocês já têm dinheiro guardado, poupado, tá perdendo dinheiro. Se está na poupança, está perdendo para a inflação, né? A poupança é um exemplo claro de que não bate a inflação, no final das contas. A poupança rende menos que a inflação, então você já está perdendo dinheiro aí. Tá? Não sei se vocês têm muito interesse, acho que sim, né? Se estão aqui, vocês têm interesse. Então, presta bastante atenção para hoje vocês já começarem a dar o primeiro passo. Beleza. Então, voltando aqui para a nossa aula, depois a gente vai voltar aqui no Status Invest, vamos falar um pouco de renda fixa. Então, quando a gente fala de investimento, existem 2 mundos. Um mundo é a renda fixa, o outro mundo é a renda variável. Quem é mais conservador tende ficando mais na renda fixa, quem é mais agressivo acaba indo mais para a renda variável. Um investidor de verdade, consciente, que diversifica a carteira, tem os 2, investe em renda fixa e renda variável. Mesmo sendo muito conservador, tá? Não tem nada a ver. Você pode ser muito conservador e investir na renda variável, sim. Mas o que é a renda fixa? Vamos começar pelo começo. Renda fixa é uma dívida. Isso mesmo que vocês ouviram. Quando você investe na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém em troca de juros. Está falando assim, eu tenho dinheiro e eu vou te emprestar e você me dá juros. Você é um investidor, você empresta o seu dinheiro para uma instituição e essa instituição paga juros de volta. E juros, para quem não sabe, é o custo do dinheiro, né? Tudo tem um preço. Então, se você pega dinheiro emprestado, isso vai ter um preço. Esse preço se chama juros. Se você empresta o seu dinheiro, também. E vocês, seres maravilhosos, vocês podem estar em 2 lugares. Ou a pessoa que empresta dinheiro e ganha juros por isso, ou a pessoa que pega dinheiro emprestado e paga juros por isso e não junta nada. Então, para vocês entenderem, renda fixa é sempre uma dívida, o que vai mudar é quem emite essa dívida. Então, quais são os principais investimentos em renda fixa e os principais emissores? Número 1, tá faltando um N aqui, perdão, pessoal. Investimentos. Número 1, Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É você emprestando seu dinheiro para o governo. O governo ele precisa se financiar, o governo ele precisa, muitas vezes ele gasta mais do que ele ganha, ele precisa continuar as obras dele, construir coisas. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar dinheiro emprestado com você através de títulos de renda fixa. Então, isso não acontece só no Brasil, todo governo tem os seus títulos de renda fixa e vendem no mercado. Então, você pode começar investindo, emprestando dinheiro para o governo. Os títulos do governo são os títulos mais seguros, é mais seguro até do que a poupança. Se vocês não investem ainda, é por aqui que vocês deveriam começar, nos títulos do Tesouro Direto. Eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês alguns exemplos. E aqui você está emprestando dinheiro para o governo, e o governo vai te pagar juros por isso. Do outro lado, você tem CDB, Certificados de Depósito Bancário, LCI e LCA. Esses títulos, eles são emitidos por instituições financeiras. Então, o CDB é um certificado de depósito bancário, LCI é uma letra de crédito imobiliária e LCA é uma letra de crédito do agronegócio. Quando você compra esses títulos, você está emprestando dinheiro para o banco, emprestar para outras pessoas. O banco não tem dinheiro, o banco não tem nada. O dinheiro que o banco empresta é o nosso dinheiro.
Então, um CDB, geralmente, quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, emprestar para quem faz pequenos empréstimos. Quando você investe numa LCI, você está emprestando dinheiro para o banco, emprestar para quem quer comprar uma casa, um imóvel, um apartamento. É a linha de crédito imobiliária do banco, é uma letra de crédito imobiliário. Se você investe numa LCI, esse dinheiro que você emprestou para o banco, ele vai para quem quer comprar uma casa. É muito maneiro isso. E uma LCA é uma letra de crédito do agronegócio. Se você investe numa LCA, você está emprestando dinheiro para quem tem uma pequena fazendinha, um sítio, produz galinha, essas galinhas livres, enfim. Então, aqui você está emprestando dinheiro para uma outra instituição financeira. CRIs e CRAs, eles são mais complexos e debêntures também. E aqui, os investidores iniciantes, eu acho que não deveriam brincar tanto, mas de uma forma, é você emprestar dinheiro para securitizadoras e debêntures é você emprestar dinheiro para uma empresa. Empresas também podem pedir dinheiro emprestado para vocês. Ela precisa se financiar, imagina, a loja Renner quer construir um novo centro de distribuição moderno, maneiro, show de bola. Ela pode tirar esse dinheiro do caixa dela, ela pode pedir esse dinheiro emprestado no banco, ou ela pode lançar uma debênture no mercado e pedir esse dinheiro emprestado para você. E Mari, onde está tudo isso? Tudo isso está na corretora de valores. Você vai entrar na corretora de valores, vai ter Tesouro Direto, vai ter LCI, LCA, vai ter CRI, CRA, vai ter debênture, e você sabe que são diferentes emissores. E vai estar lá, custa tanto, tem o vencimento tanto, e você vai saber o que é e quanto ele rende. Tá? Todos os ativos de renda fixa, ele tem 3 características: um preço, uma taxa de vencimento, uma data de vencimento e uma taxa de rentabilidade. Essa é a garantia. Se eu te peço dinheiro emprestado, Grace, por exemplo, se eu peço dinheiro a Grace emprestado, fala, Grace, me empresta aí R$1.000. Vou te pagar em janeiro do ano que vem 10% ao ano. É isso, a renda fixa tem esses acordos. Deixa eu ver aqui. A Grace falou, primeiro preciso me livrar das dívidas. Então, a Grace está com dívidas. Então, a aula de ontem, Grace, vai ser muito boa para você. E a Camila falou, sempre me disseram que o Tesouro nunca teria perda, mas não foi isso que aconteceu na pandemia. Então, Camila, quem fala que o Tesouro não perde, tá te enganando. Ele é mais seguro. Isso não significa que você não vai perder. Mas ele é uma renda fixa. Você perde se você investir errado. E eu já vou te mostrar por quê, tá? Vou mostrar agora para você por quê. Muito boa essa sua... Como que fala? Muito boa a sua... O que você falou, porque vai te ajudar a entender um pouco melhor. Vamos entrar aqui no site do Tesouro Direto. Esse é o site do Tesouro Direto, e aqui ele não é um site transacional. Você não vai comprar Tesouro Direto aqui. Você vai comprar Tesouro Direto na Rico, na XP, nas corretoras. Lugar de investir é na corretora de valores. É como se fosse um supermercado de investimento. Então, lá você vai ter de tudo um pouco, tá? Beleza. Então, aqui você tem o Tesouro, você tem títulos, você vai ter tipos de tesouro. Você vai ter o Tesouro Renda Mais, que é um tesouro focado na aposentadoria, que é para quem quer lá na frente ganhar uma mesadinha, né? Todo mês ganhar um dinheiro, esse é o tipo. Você vai ter o Tesouro Pré-fixado, que ele é ideal para médio e curto prazo, quando você quer saber exatamente quanto você vai ganhar. Você vai ter o Tesouro Selic, que ele rende a Selic, ele acompanha a Selic. Esse é o mais seguro de todos. Com esse você não perde dinheiro e ele é ideal para reserva de emergência e para metas de curto prazo. E você vai ter aqui o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, esse daqui, rende a Selic, Tesouro Selic. O Tesouro IPCA vai render a inflação. Ele é bom para metas de longo prazo. Quando você quer ou também se aposentar, ou comprar uma casa, quando você quer algo para mais de 5 anos, ele é ideal. Quando a gente olha preços e taxas, o que acontece? Vamos lá. Esse é o Tesouro Selic. Ele acompanha a Selic. Se você quiser investir nele, é a partir de R$130. E ele tem um vencimento aqui. Só que você pode vender a qualquer momento. Ele não tem problema. Você compra, se você quiser vender ele amanhã, você pode vender ele amanhã. Porque a Selic é o que baliza tudo no mercado. Só que esse daqui é um tesouro pré-fixado. E como que eu sei que ele é pré-fixado? Ele está me dando uma taxa. Ele não está falando que rende a Selic, que muda a cada 45 dias. Ele está falando que esse título rende 9,94% ao ano. Ele está me dando uma taxa. Quanto vai ser? O que acontece, pessoal? Esse título daqui, há um mês atrás, ele estava pagando 13% ao ano. Ele não estava pagando 9%, ele estava pagando muito mais. E por que ele estava pagando mais? Porque a Selic estava em 13,75%. Só que aí a Selic começou a dar sinal de que ia cair. O mercado começou a sinalizar de que a Selic ia reduzir. Veio a reunião
do Banco Central, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, e reduziu a Selic. Automaticamente, quando a Selic é reduzida, novos títulos são lançados no mercado pagando menos. Quando eu tenho um vídeo sobre Tesouro Direto que eu gravei em 2020. Em 2020, a Selic estava em 2% ao ano. O Tesouro Pré estava pagando 3%. E teve gente que comprou esse Tesouro Pré pagando 3%. A Selic chegou a 13%. E tinha Tesouro Pré pagando 13%. Então, Camila, o que aconteceu é isso. Se você compra um título, se você comprou esse Tesouro Pré pagando 3%, e hoje em dia tem Tesouro Pré pagando muito mais, o seu título vai se desvalorizar, porque a Selic subiu, existem títulos mais interessantes e o seu está pagando muito pouco. Então, se você quiser vender o seu título antes do prazo, você vai perder dinheiro. Se você levar até o vencimento, você vai ganhar tudo certinho, você não perde. Mas se você quiser vender antes, para o mercado comprar esse título, ele vai desvalorizar ele. E é isso que acontece. Por que é tão importante ter meta? Porque você vai, cara, esse dinheiro eu só vou precisar em 2026. Então, você vai deixar o dinheiro em 2026. Ah, Mari, mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Você tem sua reserva de emergência num Tesouro Selic, que você pode sacar a qualquer momento. Que você não precisa sacar o dinheiro desse outro. Por isso é muito importante ter reserva de emergência e ter metas definidas e saber que você só vai precisar do dinheiro depois. Porque se você precisar do dinheiro antes, você vai perder. Ou não, também. Imagina quem comprou esse Tesouro Pré, que mês passado estava a 13% ao ano. Agora tem um Tesouro Pré pagando 9%. Se essa pessoa tenta vender o tesouro dele, que pagava 13%, vai estar valorizado, ele vai ganhar mais dinheiro do que ele imaginava. Então, a renda fixa nem sempre é fixa, tá? Sempre que você não sabe quando você vai precisar do dinheiro, que você pode sacar ele a qualquer momento, tem que ser Tesouro Selic. Não pode ser outro. E aqui, a gente tem o Tesouro IPCA, que ele é ideal para quando você, para metas mais longas, né? Você vai ter um Tesouro 2029, 2035 e tudo mais. E você tem o Tesouro Renda Mais. Esse é muito interessante para quem quer aposentar, porque você pode escolher, você pode simular. Todos você pode simular, mas vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor que a gente quer se aposentar aqui em 2055. Então, vamos simular. Esse tesouro paga IPCA, que é a inflação de cada ano, mais 5,38. Então, com esse título, você vai ter sempre acima da inflação, porque ele sempre vai pagar um pouco mais. Então, quando aqui a gente simula, olha que maneiro, vou simular para mim. Vamos botar que eu tenho 34 anos e eu quero me aposentar com 60. E a renda extra que eu quero eu quero ter todo mês R$ 2.000 extra, tá? Todo mês eu quero que esse título me pague R$ 2.000. E eu tenho para investir agora R$ 300 por mês. Aí eu vou descobrir qual é o título. Aí ele fala aqui para mim que o título que eu tenho que... Ai, merda. Que o título que eu tenho que investir é esse daqui. É o... É o IPCA 2050, todos os meses eu tenho que comprar esse título. Ele vai mandar eu escolher? Ah, isso aqui que eu queria, moleque. E olha que maneiro. Ele vai falar que eu preciso ter 116 títulos para ter uma renda de R$ 200 por mês. Durante 20 anos. Olha que legal. Quando chegar em 2050... Esse é o título é 2050. Eu vou investir todos os meses até chegar em 2050. Quando chega em 2050, eu paro de investir e o título começa a me dar R$ 2.000 todos os meses durante 20 anos. Então, durante 20 anos, eu vou receber R$ 2.000. Com o valor de 300, eu consigo comprar... Você larga na frente, eu estou largando na frente. Ou seja, eu não preciso investir R$ 300. Eu preciso investir 238 todos os meses para lá, quando eu tenha 60 anos, eu vou receber R$ 2.000 todos os meses de aposentadoria. Olha que maneiro. Isso é muito legal, pessoal. Então, se todo mês hoje eu investir 230, lá na frente eu vou ter R$ 2.000 de mesadinha. E esses R$ 2.000 paga todas as contas da minha casa, água, luz, gás, internet, e dá para fazer uma compra. Isso te ajuda. Imagina, você tem a sua aposentadoria do INSS mais R$ 2.000. Essa é a graça de você começar a investir agora. E isso a gente está falando de R$ 300. Se você bota 500, 600, 700, você consegue ter muito mais. E aqui eu quero simular com vocês... Voltar, pera. Vamos lá. Títulos, preços e taxas. Olha que legal. Vamos simular um sem ser esse do renda. Vamos simular o IPCA mais 55.
Quanto eu quero investir hoje? Vou ficar mais rica, vou investir R$500. Vou investir R$500 hoje, todos os meses vou investir R$500. Ah, o que aconteceu? Por que não deixou? Poxa vida, vamos tentar de novo. Se não deixar, a gente... Mas vocês já viram como é, né? Então, cara, tenta usar esse simulador, brinca com isso, vai vendo os títulos, vai vendo quanto que ele ia pagar para vocês, mas é muito legal. Porque aqui no final das contas, é isso. Depende de vocês começarem a investir agora, todos os meses, nem que seja um pouquinho. 50, 50, simular. Ah, agora foi. Deixa eu só alterar uns parâmetros aqui. Isso aqui tem que ser 100. Isso aqui tem que ser 90. Isso aqui também, 96. Se eu compro aquele título, IPCA+, 2055, o que vai acontecer comigo? Olha que legal. Eu vou juntar 1.087.000. Esse vai ser o final do que eu consegui juntar. São como 22 anos, mais ou menos, né? Não, 27 anos. Isso. São 27 anos, mais ou menos. Eu juntei 1.000, pegando dinheiro, esses R$500 todos os meses, ao todo, o que eu consegui juntar foi 191 mil. Só que com o poder dos juros compostos, ele estava rendendo IPCA mais 5 todo esse tempo, no final das contas, eu ganhei isso aqui. Eu juntei isso tudo, 1.087.000. Aí eu paguei IR, paguei imposto de renda, paguei a taxa da B3 e fiquei com 819 mil para mim, juntando R$500 todos os meses. Pessoal, com 819 mil, você consegue ter uma renda passiva de 8 mil por mês, entendeu? Perdão. Não, isso é... de mais ou menos de 4 mil por mês, com R$800, entendeu? É uma renda muito grande, é muito bom. E aqui a gente vê, na poupança, eu teria 620 mil. Então, eu vou ter 200 mil a mais do que eu teria se eu tivesse deixado dinheiro na poupança. Espera aí que tem uma pergunta. Então, esse IPCA é fixo? Fiquei na dúvida. Então, Matheus, o IPCA a gente chama de híbrido, porque o pré-fixado é uma taxa, que ele está te dando 9% ao ano. A Selic é pós-fixada, ela varia. E o IPCA, ele tem uma taxa pós e uma taxa pré. Olha isso aqui. Tipos de tesouro... Tesouro IPCA vai para essas taxas. O Tesouro IPCA, ele vai render uma taxa pós, que é o IPCA. O IPCA pós-fixado, ele é calculado todos os meses. A gente não sabe quanto que vai estar o IPCA daqui para frente. Mas ele também tem uma taxa pré. Então, ele também sofre com a marcação da Selic. Tanto o Tesouro Pré quanto o Tesouro IPCA, o ideal é levar até o vencimento, tá? Não é cortar antes. É você levar até o vencimento, você saber exatamente para que você quer esse dinheiro. Então, para fechar a renda fixa, tudo na renda fixa vai ter essas 3 taxas. Isso aqui é tesouro, é governo, mas se eu vou para um CDB, eu vou encontrar CDB pré-fixado, vou encontrar CDB pós-fixado, vou encontrar CDB rendendo a inflação. Se eu for para uma debênture, também. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente precisa saber a data da nossa meta e entender qual taxa eu quero. Se a minha meta, se eu preciso do dinheiro para daqui a pouco, tem que ser uma taxa pós-fixada, atrelada à Selic. Se eu quero aposentar, é ideal que seja atrelado ao IPCA, porque a inflação corrói o nosso dinheiro no longo do tempo. Então, quanto mais longo prazo, mais ideal usar a inflação. Então, aí assim, a gente vai mesclando e entendendo como a gente investe o nosso dinheiro. Porque cada ativo, ele vai ser para uma meta. Cada ativo, ele vai ter uma rentabilidade diferente e ele precisa estar atrelado a isso que a gente quer. Se a gente não entende bem, aí fica muito mais complicado, tá? E assim, tanto, como eu falo, né? Eu tenho a Trilha da Liberdade, que é a minha mentoria individual. Na minha mentoria individual, são 10 aulas, são 10 encontros, onde eu ensino os meus alunos a mentalidade, orçamento, metas, e a gente entra aqui em investimento, então eu ensino
tudo, eu ensino cada aula é um desses ativos, a gente passa por tudo isso. E na comunidade também, o módulo 4 é sobre economia, são 5 aulas sobre macroeconomia, e o módulo 4, isso, e o módulo 5 é todo sobre renda fixa. Tem uma aula só sobre tesouro, uma aula só sobre CDB, uma aula só sobre LCI, LCA, muito completo. E explicando também como cada um desses ativos entraria dentro de uma meta, tá? Então, esse é o Tesouro, espero que vocês gostem e que vocês usem também esse site para simular. Quando eu conheci esse site, eu ficava louca simulando quando eu vou ficar milionária, quando eu vou não sei o quê. Então, vai usando e simulando para vocês verem que dá sim para ficar milionário ainda nessa vida, dá para juntar dinheiro. O Alan falou, Mário, Tesouro Renda mais 2050, por exemplo, pode ser resgatado parcial ou total durante o final do investimento, ou ele é específico para te dar renda mensal? Ele é específico para isso. O que você vai resgatar total seria o Tesouro IPCA, que é igualzinho, tem a mesma rentabilidade do Renda Mais. Mas o Renda Mais, a característica dele é ser uma mesada. É você durante 240 meses, que são 20 anos, você receber esse dinheiro. Aí todo mês, se você quer receber tudo de uma vez, tem que ser o Tesouro IPCA. Se você quer receber mensalmente, tem que ser o Renda Mais. Tá, Alan? Show! Vamos voltar aqui para a aula. Então, agora que vocês conheceram os principais investimentos em renda fixa, vamos para os principais investimentos em renda variável. E aqui, galera, é isso. Renda fixa tende a ser mais seguro, tende a ser mais, para quem é mais conservador, mas também, se você não sabe o que você está fazendo, você pode perder dinheiro. É por isso que eu sempre indico estudar bastante, de preferência, paga um curso, paga uma mentoria, porque isso vai ajudar muito a sua vida. Você vai saltar lá na frente, você não vai perder tanto dinheiro. Eu tenho uma aluna que ela fala, Mari, em 6 meses eu recuperei mais do que o preço do curso. Eu paguei para você, para me dar mentoria, em 6 meses eu tinha muito mais do que isso, muito mais. 10 vezes, na verdade. O curso custou em torno de 1.600 e ela, que é a Trilha da Liberdade, e ela já tinha quase 16 mil, ela tinha 15 mil e pouco, só investindo e o dinheiro mudando de lado e aprendendo a trabalhar, né, melhor. Então, no final das contas, a galera tenta investir sem ter conhecimento e faz muita besteira, comete muito erro, e o que pode acontecer aí é se frustrar, desistir, e achar que não é para você. E é para todo mundo, é muito simples, se você tem um passo a passo e se você sabe o que você está fazendo, né? Muito aluno fala, ai, Mário, eu achava que era muito difícil, no final das contas, é só você saber o que você está fazendo. E é isso. Beleza. Investimentos de renda variável, como na renda fixa tem LCI, LCA, debêntures, CDBs, Tesouro Direto. Na renda variável, a gente vai ter ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, vamos ter fundos de investimento, fundo multimercado, câmbio, criptomoeda. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar de ação e de fundo imobiliário. Eu quero que vocês entendam esses dois, que são os principais para quem está começando, mas também tem ETFs, BDRs, fundos. A renda variável é um mundo gigante. E eu, por exemplo, tenho vários desses ativos. Tenho ouro, tenho criptomoeda, tenho BDR, tenho ETF, tenho fundo e, óbvio, bastante ação e bastante fundo imobiliário. É como eu monto a minha carteira. Eu pego um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, segundo o meu perfil, as minhas metas, e monto uma linda pizzazinha com vários sabores. E é isso que a gente vai aprender amanhã. Amanhã o objetivo é juntar tudo isso numa carteira. Se eu sou conservadora, como eu deveria investir? Se eu sou agressiva, como eu deveria investir? E se eu sou moderada? Então, amanhã vai ser esse entendimento. Espero que vocês possam participar também. E hoje, vamos aqui focar principalmente em ação e fundo imobiliário. O que é uma ação? Galera, quando você compra uma ação, nada mais o que você está fazendo é se transformar em sócio de uma empresa. Ação é o menor pedacinho de uma empresa. Então, a galera acha que ação é aposta, é loteria, é cassino, e ação é você se tornar sócio de um negócio. Se eu viro para você, Paula, falo, você quer ser sócia do Itaú? Provavelmente você vai, quero. Você quer ser sócia da Lojas Americanas? Lojas Americanas não, Deus me livre. Você quer ser sócia da Renner? Você quer ser sócia da Petrobras? Provavelmente você ia querer. Mas quando eu falo, compra uma ação, você fala, não, tá maluco, mercado financeiro, vou perder dinheiro, você já fica nervosa. Uma ação é isso. O mercado financeiro funciona da seguinte forma. Os países têm suas bolsas de valores. O Brasil tem uma bolsa de valores. Essa bolsa de valores se chama B3. Antes ela se chamava Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Hoje ela se chama B3. Então, dentro da B3, as ações são negociadas.
E uma ação, por exemplo, a poupadora inteligente não é uma empresa de capital aberto, ela é uma empresa de capital fechado, ela é uma empresa pequena. Então, se você quiser comprar ações da poupadora inteligente, você tem que marcar uma reunião comigo, você vai ter que ter bastante dinheiro, você vai ter que ter um skill específico muito bom, porque eu não vou querer um sócio que não entenda do meu negócio. Então, é mais complicado. Só que depois, as empresas, elas começam a crescer tanto que ela chega num limite que ela tem que abrir capital, ela tem que ser negociada em bolsa. Ela passa a ser uma sociedade anônima, a poupadora inteligente, uma sociedade limitada, sei lá, as empresas negociadas em bolsa são sociedades anônimas. E aí fica tudo mais fácil. O mercado financeiro é uma democratização. Cada um daqui pode ser dono de grandes empresas. Cada um daqui pode ser dono das maiores empresas do mundo com pouco dinheiro. Isso é investir em ação. É você ser sócio das maiores empresas. É a coisa mais fácil do mundo? Não, mas também não é a mais difícil. Na verdade, se você se dedica, se você deixa um pedacinho da sua vida para isso, daqui a 10, 15 anos você vai ter um belo patrimônio em ações. Você vai ser um grande empresário, dono de muitas empresas, sem precisar trabalhar na empresa, sem precisar botar a mão ali, sem precisar entender do negócio. Então, essa é a grande vantagem. Então, vou dar o exemplo do Warren Buffett. O Warren Buffett, quem não conhece, é o maior investidor, pessoa física do mundo. Ele é uma das pessoas mais milionárias do mundo, mais ricas. Ele está na lista entre os 10 mais ricos, eu acho. E ele, a única coisa que ele fez da vida dele foi comprar ação o tempo todo, desde os 11 anos. A primeira ação que ele comprou foi no meio da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha 11 anos, foi em 1942. E desde então, ele sempre comprou boas ações de Coca-Cola, da McDonald's, da Apple, enfim. E ele conseguiu o primeiro milhão dele aos 30 anos e o primeiro bilhão dele aos 60. Então, foi longo prazo, todos os meses, comprando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele se tornou uma das pessoas mais milionárias de todo mundo. E no Brasil, a gente tem um exemplo que se chama Luiz Barsi. O Luiz Barsi fez a mesma coisa. Ele começou a comprar ações lá em 69 e hoje em dia ele ganha 1 milhão por dia de dividendos das ações. Então, as ações dele pagam 1 milhão por dia de dividendo, para você ver. E isso foi foco, estratégia e todos os meses comprar um pouquinho. Você não precisa ser um gênio. A genialidade é gastar menos do que ganha, poupar todos os meses e dedicar 20, 10 minutos todo dia para ler, né, Infomoney, ler a página de economia de um jornal, entender o que está acontecendo, se dedicar, né, ter de preferência, passar por um curso, por uma mentoria, e a partir daí voar. Esse é o objetivo, né? Então, vamos lá. Existem 3 estratégias para investir em ações. Estratégia número 1 é a chamada day trade. O que é um day trade? Você compra ação hoje e vende ela hoje mesmo, tentando ganhar aí uns centavinhos, né, com essa valorização. Vale a pena para quem tem muita grana, vale a pena para quem tem muito conhecimento e quem tem todas as plataformas, porque isso é muito cálculo matemático por trás. É análise de gráfico, é análise de preço, análise de notícias. Às vezes sai uma notícia muito boa e a ação dispara. Então, o day trade é mais profissionalizado na minha cabeça. Eu gosto, quer dizer, eu gosto da análise técnica, de analisar gráfico e tudo mais, mas o day trade em si, eu acho que não vale a pena, principalmente para investidor iniciante, tá? E segundo a Comissão de Valores Mobiliários, 90% das pessoas que fazem day trade têm prejuízo, não tem ganância, não ganha dinheiro, só tem prejuízo. E aqui eu não ensino isso. Segundo é o swing trade, que é quando você compra uma ação e fica com ela por 6 meses, por 1 ano, esperando alguma tendência, esperando alguma coisa. E por último, buy and hold. E é isso que eu ensino nos meus cursos, nas minhas mentorias e que eu falo sempre lá na Poupadora, que eu gravo vídeo sobre isso. Aqui é a única estratégia que você realmente vira sócio da empresa. Você entra nessa empresa e vai ser sócio dela. Você vai comprar e segurar, você vai ficar até o longo prazo. Em português, a gente chama essa estratégia de longo prazo. É você ser sócio de um negócio de sucesso. Você entrar nessa empresa, você comprar essa ação, porque você quer ver ela crescer, tá? A Bolsa de Valores, ela é dividida por setores. Então, existem ações de setores de utilidade pública. Utilidade pública é o que a gente chama de energia elétrica, saneamento. Existe o setor financeiro, aqui eu estou falando de bancos, de seguradoras, setor de tecnologia, setor de saúde, aqui estão empresas como a Apvida, como Raia Drogasil, setor de material básico, aqui eu estou falando de papel e celulose, de minério de ferro,
de consumo não cíclico, que é um consumo que não pertence a ciclos econômicos, é alimentos, bebidas. Independente se a gente está muito mal ou bem, a gente sempre vai estar buscando alimentos e bebidas. Consumo cíclico já é varejo, tipo Magazine Luiza, vestuário, tipo lojas Renner. Se você está passando por um momento econômico difícil, essas empresas são as primeiras a se ferrar, porque se o país está com inflação alta, juros altos, você deixa de comprar roupa, de comprar eletrodomésticos. Aqui a gente tem bens industriais, que são empresas que produzem maquinária, motores, como a WEG, que é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, uma empresa que produz motores elétricos, petróleo e gás, setor, né, Petrobras e tudo mais, e setor de telecom. Esses são os principais setores da Bolsa de Valores. Então, quando a gente investe em ação, a gente está pensando em longo prazo e a gente também está pensando em diversificar setor. Porque o setor de energia atua e reage totalmente diferente do setor financeiro, que atua e reage diferente do setor de telecom. Então, investir em ação é pensar em diversificação. É falar, cara, eu tenho várias empresas para investir, vários negócios, mas qual eu vou investir? Por que aqui o setor de energia está ocupando 20% da minha pizza? Porque ele é um setor de utilidade pública. Ele é um setor muito perene, ele é um setor seguro, porque a gente precisa de energia elétrica o tempo todo, a gente demanda energia o tempo todo. Então, esse é um setor que tende a se balançar muito menos do que um setor de consumo cíclico. Se você está passando por um problema financeiro, a última coisa que você vai pagar, quer dizer, a última coisa que você vai deixar de pagar é a sua conta de luz. A conta de luz a gente paga rápido, a gente não deixa de pagar, mas a gente deixa de comprar roupa. Então, o setor financeiro, por exemplo, a gente depende de banco o tempo todo, a gente está o tempo todo fazendo transações econômicas, blá, 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 blá. É muito importante o setor financeiro. Então, aqui é só uma pizzazinha que eu gosto de mostrar para vocês, né? Aqui tem que ter muito mais análise, muito mais cuidado. Eu tenho uma aula também sobre isso, tanto na comunidade quanto na trilha, que eu falo de todos os setores, eu explico como cada um é impactado e tudo mais. Mas para investir em ação, é super importante ter isso aqui claro, que a gente está investindo para longo prazo com uma estratégia de buy and hold, e que a gente tem que ter diversificação, que a gente tem que diversificar e escolher bons setores. Mari, você investe em todos esses setores? Não. Quando eu comecei a investir um pouco mais, hoje em dia eu foco em utilidade pública, em setor financeiro, são os que eu mais tenho, são os que eu mais gosto, porque eles são mais seguros. Mas eu também tenho um pouquinho de telecom, tenho um pouco de tecnologia, e aqui em tecnologia, principalmente nas empresas lá de fora, Apple, Amazon, Google, Microsoft, porque no Brasil as empresas de tecnologia são, né, meio furadas. A Grace perguntou, Raia Drogasil é um bom ativo? Mas tem que analisar. A gente pode dar uma olhada nela aqui, tá, Grace? A gente vai analisar, eu vou analisar uma ação rapidinho com vocês, a gente pode analisar a Raia Drogasil, tá? Ela não é um mau ativo, ela é um bom ativo, mas vamos analisar com cuidado e eu explico para vocês como eu tomo a decisão, tá, querida? Beleza. Então, aqui, como a gente já vai entrar em fundo imobiliário, deixa eu ir aqui. Mais uma vez, voltando para o Status Invest. Esse é o site que eu uso sempre, pessoal, tá? Quem não tirou foto ainda, não me postou, tira foto, posta, não seja ruim, vai, marca lá no Stories, poupadora dando aula, aproveitando, assim, que a gente tá dando uma aula bem legal. E me manda também essas fotos para eu ter depois, tá? Vamos escrever aqui, Raia, já deve aparecer, Raia Drogasil, essa empresa. Então, olha que legal, nesse site a gente consegue olhar a empresa no detalhe. Isso é uma lâmina da empresa, é como se fosse um exame de sangue mesmo, e você olhando ali no detalhe como essa empresa tá. Primeiro de tudo, preço atual. Para você, Grace, se tornar sócia da Raia Drogasil, você precisa ter 27 conto, R$ 27,44, você se torna sócia de uma rede de farmácias, né? E você pode falar para suas amigas, vamos lá na minha farmácia comprar remédio. É sua, você comprou, você é sócia. Então, aqui a gente tem algumas informações, principalmente a valorização. Esse ano, ela valorizou 28%. Então, quando a gente compara, cara, a Selic rendeu 13%, isso rendeu 28%, ou seja, rendeu muito mais que a Selic. Olha que legal. Eu sempre gosto de olhar gráfico. E aqui eu botei 5 anos. Investidor tem que olhar gráfico de longo prazo. Eu quero ver como essa empresa se comportou nos últimos anos. Eu vejo que aqui em 2018 o preço da ação dela estava 13 e hoje em dia está 27, ou seja, ela cresceu muito. Se você olha, o gráfico faz assim.
Mas por mais que ele suba, desça, a trajetória dele é de crescimento. Ela foi uma ação que cresceu. Tem gráfico que é assim, que nos últimos 5 anos só perdeu dinheiro. Quem comprou essa ação em 2018 ganhou uma bela grana. Aqui são indicadores. Cara, pessoal, eu peço para vocês não se apavorem, porque são vários números. Você fica, caraca, como analisar isso? Isso é muito complicado. Eu não vou analisar tudo isso aqui, porque é uma análise bem densa. Eu vou analisar algumas coisinhas. Isso aqui é uma aula da comunidade que dura mais de 40 minutos de aula só eu analisando isso. E na trilha são 2 dias, são 2 sessões de análise de ação. Para você ver, bem profundo. Aqui eu vou passar por alguns indicadores. Por exemplo, dividend yield. Como eu sei se uma empresa é boa pagadora de dividendo? Olhando o dividend yield dela, a rentabilidade dos dividendos. Eu busco empresas que, quando eu quero a estratégia de dividendo na minha carteira, quando eu quero ter uma empresa que paga bons dividendos, eu vou procurar empresas que pagam dividendo acima de 7% ao ano. E a Raia Drogasil não paga. Ela paga dividendo bem baixinho. Ela não é uma empresa boa pagadora de dividendos. Mari, então eu não devo investir nela? Não tem nada a ver. Para dividendo, ela não é boa. Ela provavelmente é uma empresa boa para crescimento, ela é uma empresa boa para outros pontos, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito de analisar numa empresa é o endividamento. As empresas podem ser endividadas, mas ela precisa ter uma dívida líquida controlada. E aqui eu vejo a relação dívida líquida sobre EBITDA. EBITDA é um indicador financeiro que é o lucro operacional da empresa. Então, eu vou ver quanto que é a dívida dela em relação à geração de caixa dessa empresa, a geração de dinheiro. Se ela tem uma dívida muito próxima à geração de dinheiro, ela está de boa. Se ela tem uma dívida muito acima, ela tem uma dívida descontrolada. Eu gosto quando esse indicador é até 3. A empresa pode ter uma dívida 3 vezes a geração de caixa dela. E ela tem uma dívida de 0,54, ou seja, ela não é uma empresa endividada. Esse indicador é muito importante. Agora eu quero ver se ela é uma empresa eficiente. E como eu olho isso? Através da margem líquida. O que é a margem líquida? É o lucro líquido da empresa dividido pela receita, pelo que a empresa ganha. A receita é tudo que a Raia Drogasil vai ganhar com venda de remédios, de produtos na farmácia. E o lucro líquido é tudo que fica no bolso dela depois que ela pagou. Usando a gente como exemplo, imagina o nosso salário é a nossa receita. Aí você foi, pagou todas as contas, juntou um dinheirinho ali e sobrou R$ 200. R$ 200 é o seu lucro líquido, é o que sobrou para você fazer o que você quiser com esse dinheiro. Empresas eficientes, eu gosto de empresas com margem líquida acima de 5. A Raia Drogasil não tem uma margem líquida muito alta. E isso acontece porque ela vende remédio, produto muito barato. Tudo dela ali é barato. Não é como uma empresa de energia, que são contas de energia, que são caras. Às vezes é uma conta de um shopping, de um hospital. Uma conta de energia de um shopping pode chegar a ser 500 mil. Para a Raia Drogasil fazer 500 mil, ela tem que vender muito remédio. Ela tem que vender muito shampoo. Então, a margem dela é baixa. O que significa? Que ela ganha dinheiro, só que só 3% é lucro. Ela tem muito custo no meio do caminho, ela vende um produto muito barato, então ela não é uma empresa muito eficiente nesse sentido. E o outro indicador, que para mim é o principal, esse daqui, que se chama ROI, que é o Return on Equity, esse é o principal indicador que toda pessoa, antes de comprar uma ação, tem que olhar para esse indicador. O que ele é? Ele mostra rentabilidade. Galera, se a gente está comprando uma ação, é porque a gente quer dinheiro, a gente quer rentabilidade, a gente quer que esse ativo seja rentável. Você está investindo. Quando você investe, é porque você quer retorno. Então, se você compra uma ação que ela não é rentável, o que você está fazendo, irmão? Isso é de sacanagem, né? Então, e é sério, esse é o indicador mais importante de todos. Mais uma vez, não pode olhar só ele. Você não pode só comprar uma empresa pelo ROI, mas ele é muito importante. O que é o ROI? É o patrimônio líquido dividido mais uma vez. Não, é o lucro líquido mais uma vez, só que ao invés de ser dividido pela receita, como é aqui, ele vai ser dividido pelo patrimônio. Vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Imagina que eu tenho 10 apartamentos no Leblon, maravilhosos de frente para a praia. Somando o preço desses 10 apartamentos, eu tenho 50 milhões. Esse é o patrimônio da Mari. A gente vai falar, nossa, a Mari é milionária, a Mari é muito rica, muito foda, muito maneiro. 50 milhões. Só que eu sou preguiçosa, eu sou mó louca da vida e todos os meus apartamentos estão fechados e eu tenho que pagar condomínio de todos esses apartamentos. O meu ROI é negativo, porque eu não tenho lucro, eu tenho um prejuízo. Esse patrimônio me dá um prejuízo, sem noção? E isso acontece com muitas empresas.
Então, se ao contrário, se eu tenho 50 milhões, eu tenho apartamento alugado, ganhando dinheiro, beleza. O ROI nada mais é do que todo o lucro que a empresa dá dividido pelo patrimônio. Uma empresa é rentável se esse ROI é acima de 10%. Se 10% do patrimônio dela vira lucro. E aqui a gente vê que sim, ela é rentável. O patrimônio dela aqui foi um pouquinho abaixo, mas desde 2015 ela tem um ROI acima de 10%. Então, você me pergunta, Mari, você investiria na Raia Drogasil? Talvez. Depende muito, assim, hoje em dia, ela é uma empresa do setor de saúde, o setor de saúde no Brasil está crescendo, é um setor relativamente perene também, porque as pessoas sempre vão demandar por farmácia, por remédio, só que o problema aqui é que ela é varejo. No final das contas, ela vende um produto muito barato. Então, tem um problema aqui com a eficiência, ela não paga tanto dividendo. Eu teria que sentar, pensar, analisar. Eu já tive ela na carteira, mas eu ganhei uma graninha, mais ou menos aqui, aí eu vendi. Mas é isso. Então, pessoal, ação nada mais é do que você saber analisar esses indicadores. Indicadores de valuation, indicadores de endividamento, indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade. Quando você consegue analisar esses indicadores, você pode comprar uma ação e colher os frutos com isso. Né? Você tem que, antes de você comprar um ativo porque alguém comprou Magazine Luiza, porque todo mundo está comprando, porque não sei o quê, você tem que entender como analisa. E mais uma vez, tanto na comunidade quanto na trilha, eu levo na mão, eu ensino isso aqui, cada mínimo detalhe, para todos os meus alunos. Alguma pergunta, desabafo, reclamação, algo? E vamos terminar, a gente já está quase terminando, estamos entrando na última parte da nossa aula maravilhosa de hoje. E a gente entra em fundos imobiliários, que é, para mim, quem está começando tem que investir em fundo imobiliário. É um dos principais, assim, para quem está começando. Um fundo imobiliário nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúnem para investir em conjunto no mercado imobiliário. Só que você não tem que buscar essas pessoas. Você não tem que falar, galera, amiguinho, vamos ali investir. Não. Ele já está disponível. Algum gestor já criou isso, já criou esse fundo e já colocou na Bolsa de Valores. O que você precisa fazer é analisar o fundo, decidir que vai comprar ele, ter uma conta numa corretora e comprar. E a partir disso, você passa a receber aluguel todos os meses. O fundo é isso. Um grupo de investidores se juntaram e compraram 10 shoppings no Brasil afora. Eles colocam isso numa estrutura de um fundo, coloca isso na Bolsa de Valores e você pode comprar cotas disso. E você passa a ser dono desses 10 shoppings, desses 10 galpões logísticos e a receber aluguéis todos os meses. Isso é muito legal. Existem alguns tipos de FII. 2 grandes grupos. Grupo número 1 é o FII de tijolo, tá? FII são fundos de investimentos imobiliários. O que é um FII de tijolo? Esse cara, essa galera, esse gestor, ele vai focar em imóveis físicos. Ele vai investir em shopping, em galpão, em escritório, agências bancárias, hospitais, universidades, e vai alugar esses imóveis, vender esses imóveis, e você vai ganhar dinheiro com isso, porque você também é dono. Você também botou lá seu pedacinho de dinheiro. E o outro são fundos de papel. Esse fundo não compra imóveis físicos, mas compra dívidas atreladas ao setor imobiliário, como LCIs e CRIs. Então, ele vai estar sempre lastreado ao setor imobiliário. E ele também paga dividendo mensal. Todos os meses você vai ver o seu dinheirinho ali entrar na sua conta. Isso é muito bom. O Matheus falou desabafo, socorro. Vamos que vai dar certo. Então, eu tenho esses 2 grandes grupos, FII de tijolo e FII de papel. Eu gosto muito de investir em fundo imobiliário, principalmente porque você está investindo em algo, aqui quando a gente fala de fundo imobiliário, de tijolo, que é físico. Brasileiro adora imóvel. O sonho do brasileiro é ter 45 apartamentos alugados e viver de renda. Só que isso é muito caro. Você ter um monte de apartamento alugado e viver de renda não é barato. Entendeu? O fundo imobiliário ele entra para facilitar esse rolê, porque você consegue ser dono de um monte de imóvel com um baixo custo. E aqui eu quero entrar e mostrar para vocês outro site. E aqui eu vou entrar no Funds Explorer. O Status Invest também tem fundo imobiliário, mas eu gosto mais do Funds Explorer para analisar fundo imobiliário. Então, eu vou botar aqui um XPML. Esse é um fundo imobiliário de shopping center. Então, a gestora dele é a XP, a XP que gera esse fundo, e ele é um fundo que, em um dia,
movimenta 8,9 milhões de reais, gente comprando, gente vendendo cotas desse fundo, e ele custa R$ 109. Então, com R$ 109, você passa a ser dona de shoppings no Brasil todo. E eu não tô brincando, olha isso aqui. Ai, pera, cadê? Ai, merda. Esse fundo é dono de 12 shoppings em 5 estados diferentes. São Paulo, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Então, a gente tem Plaza Sul, Santana Rock, no Amazonas, Shopping da Bahia, Caxias Shopping, Campinas Shopping, Downtown, Shopping Bela Vista, que é do Rio de Janeiro, Downtown tá nesse fundo, Shopping Cidade de São Paulo, Natal Shopping, Shopping Ponta Negra, Shopping Cidade de Jardim. Gente, é literal, você vai botar R$ 104, R$ 109, e todos os meses você vai receber 83 centavos a cada R$ 109 que você tem. Se você tem 10 cotas do fundo, você vai receber R$ 8,30. Se você tem 100 cotas, você vai receber 83. Se você tem 1.000 cotas, você recebe R$ 800 todos os meses. É isso que eu tô falando para vocês. Você vai ter 1.000 cotas hoje? Não, não é da noite pro dia. Eu comecei a investir em fundo imobiliário. Hoje em dia, somando todos os fundos, somando todas as cotas que eu tenho mais ou menos por aí, umas 500, 600 cotas. E eu já ganho uma renda mensal com isso. E o que eu faço? Eu reinvisto. Todo mês eu pego esse dinheiro e reinvisto. Eu pego esse dinheiro e reinvisto. E vou fazendo isso crescer. O objetivo é que todos os meses vocês possam comprar um pouquinho. Começa comprando uma cota, 2 cotas, 3 cotas. E você vai ver esse número aqui só aumentar. E sua carteira bombando, cheia de fundos imobiliários. E, por exemplo, um apartamento, se você tem um apartamento alugado, ele te dá um retorno anual de mais ou menos 6% ao ano, em torno de 0,5 ao mês. Ou seja, se você tem 100 mil e compra um apartamento e aluga, o aluguel dele vai ser em torno de R$ 500, tá bom? Alguém tá com o microfone aberto. É isso que você ganha quando você tem um apartamento. 0,5 ao mês, que dá em torno de 6% ao ano. Aqui você ganha 8,65. Então, qual é a graça do fundo imobiliário? Você não tem burocracia, você não tem que procurar inquilino, você não tem que consertar o apartamento se ele quebra, você não tem nada disso, você não precisa se endividar para comprar, pagar o banco, fazer um crédito. O fundo imobiliário é muito mais simples. É muito mais seguro também, porque você não está pegando 500 mil, 1 milhão e botando num apartamento para ter um inquilino. Você está comprando vários imóveis, são 12 shoppings em 5 cidades diferentes. Essa é a grande graça do fundo. E para a mesma forma que tem para shopping, vai ter para galpão logístico, vai ter para hospital, escola, nananã. E assim você começa. Eu comecei com bem pouquinho, hoje eu já tenho muitas cotas, eu já recebo uma renda mensal, e o meu objetivo é daqui a 10 anos essa renda mensal ser suficiente que eu não preciso mais trabalhar, entendeu? Ela vai me manter, ela vai me deixar aí tranquila. Mais uma vez, também, tanto na trilha quanto na comunidade, a gente tem aulas só sobre isso. Na trilha, na comunidade, tem um módulo inteiro de fundo imobiliário, são 7 aulas, se eu não me engano, onde eu analiso no detalhe, eu fico horas analisando aqui, mostrando tudo que eu analiso para vocês, pessoal. Qual o risco de aplicar no fundo imobiliário? Então, o risco do fundo imobiliário é riscos de mercado, né? Do mercado imobiliário começar a cair muito. Por exemplo, na pandemia, muitos shoppings ou fecharam, muitas lojas fecharam. Então, você vai ver aqui, ele é um fundo de shopping, que na distribuição de dividendo dele, quando a gente coloca aqui 2020, ele distribuiu muito pouco dividendo, tá vendo? Desde 2018, tem 5 anos esse fundo. 5 anos ele distribui dividendo todos os meses. Quem investe nele todo mês pinga dinheiro. Na pandemia, ele distribuiu muito menos, porque as lojas fecharam, o shopping fechou. O fundo imobiliário tem esse risco, né? Risco de mercado, no mercado não tá bom. É renda variável, ele oscila. Só que a grande graça de você não vai pegar todo o seu dinheiro e investir num fundo. Eu costumo dizer que fundo imobiliário deve representar mais ou menos 15% da nossa carteira. Exemplo, se você tem 100 mil, você deveria ter 15 mil em fundo imobiliário. E não vai ser em um fundo, vai ser em mais ou menos 5 fundos. Um de shopping, um de escritório, um de galpão logístico, um de papel. E aí você vai ter uma carteira mega diversificada. Mas o principal risco é o risco de mercado mesmo. Fundo imobiliário de shopping e coisas que não quebram.
E coisas que não quebram do nada pode ser considerado seguro? Como assim? Não entendi sua pergunta, Matheus. Mas a pandemia foi um caso específico, aí todo mundo perdeu dinheiro. Onde procurar? Então, Renata, Fernanda, foi um caso específico, mas, por exemplo, os fundos de galpão logístico ganharam dinheiro, porque na pandemia houve um boom de e-commerce. Então, muita gente começou a procurar por galpão. Crise, tem empresas que se beneficiam, empresas que vão mal. Toda crise tem gente que fica muito pobre, gente que fica muito rica. Acontece isso. Então, na pandemia foi muito ruim para shopping, mas foi muito bom para galpão logístico. Foi muito ruim para escritório também. Os escritórios estão demorando mais para se recuperar, porque tem muita gente ainda de home office, muita empresa adotou o modelo híbrido, mas os shoppings já voltaram. A Renata perguntou: onde procurar as ações ou fundos imobiliários, já que todas são por siglas? Consigo procurar como na sua pizza em termos generalizados? Sim, você consegue. Por exemplo, se você vem aqui no Status Invest e você quer Petrobras, é só você escrever Petrobras. Aí aqui vai aparecer PR3 ou PR4, que é a ação preferencial ou a ação ordinária. Os fundos imobiliários, é muito legal que aqui, nesse próprio site, você tem uma lista de FIIs. Então, você vai ter todos os 547 FIIs listados na Bolsa de Valores, você vai ter aqui. E aqui você pode clicar nesse FII e você vai ter toda a informação dele bonitinha aqui dentro e tudo mais. Então, é isso. Isso é muito legal. Última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, é que, olha essa simulação. Imagina que você pegou e botou 50 mil na poupança nos últimos 12 meses, em agosto do ano passado. Agora, hoje, você ia ter 53 mil. A poupança rendeu 3 mil reais. Porém, se você pega 50 mil reais e coloca nesse fundo, no XPMOL, você ia ter 59 mil. Ou seja, você ia ter 7.600 a mais do que a poupança. Porque o fundo, ele se valorizou, a cota desse fundo, que custava 104, ela vai valorizando, é uma cota que está negociada em bolsa. Saiu de 50 para 55 mil. Ou seja, você ganhou 5 mil com a valorização da cota. E você ganhou 4.277 com os aluguéis. Então, no final das contas, os seus 50 mil se transformaram em 59 mil. E na poupança, em 53. É isso que eu quero que vocês vejam também, da importância de investir. Olha a diferença em um ano, gente. Quem não quer ganhar 7 mil reais a mais em um ano, sem trabalhar, sem fazer nada, só o dinheiro trabalhando? Vamos lá para as perguntas. Então, Matheus, uma coisa é o fundo imobiliário, outra coisa são as empresas de utilidade pública. A empresa de utilidade pública é muito segura, mas também vai ter risco. E o fundo imobiliário de shopping pode ser, tudo tem um risco. O que a gente tem que analisar é a saúde dele. Se ele tem muita negociação, se o shopping, por exemplo, o que eu vou analisar? Uma coisa que para mim é muito importante analisar num shopping é isso daqui, que é a vacância. Vacância física. Se isso aqui está muito alto, é que o shopping tem um monte de loja que está vazia. Entendeu? Esse é um dos principais indicadores. Aqui eu vejo que a vacância dele é de 5 pouco, agora tá 3,90. Ou seja, 4% dos imóveis estão vazios. Isso é uma vacância ok. Eu gosto de fundos com uma vacância até 6. Acima de 6 já é um pouco arriscado. Então, você tem que analisar como um todo, entendeu? Não é tão simples assim. Mas, por exemplo, as empresas de energia tendem a ser mais seguras. Mas pode ser que não seja. Sempre a gente tem que fazer uma análise por trás. E a Marcela aqui perguntou: Mari, qual seria a porcentagem para um iniciante em cada uma dessas características? Marcela, tudo depende do seu conhecimento e do seu perfil. Você é iniciante, mas é mais arriscada, você pode ter um pouquinho mais. Você é iniciante, mas é mais conservadora, um pouco menos. Mas sempre pensa, fundo imobiliário deveria ser em torno de 15%. Então, é isso. Se você tem 100 mil poupado, 15 mil deveria estar em fundo. E a graça é todo mês ir colocando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e pegando essa renda que ele gera e te devolvendo, e reinvestindo. Porque aí no futuro, você vai ter uma bolsa de dinheiro bem grande. E não vai estar tudo na poupança ali, parado, ganhando e rendendo muito pouco. E assim, cara, analisar fundo é muito simples. São basicamente 7 indicadores que eu olho bem no detalhe, tá? E depois disso é ir comprando todos os meses. E você vai se sentir muito mais segura e vai ver o seu dinheiro rendendo aí a beça. Beleza, pessoal. A aula de hoje era basicamente isso. Eu vou deixar aqui aberto para dúvidas. Se vocês estão com alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, pode perguntar. Se quiser abrir o microfone, pode abrir o microfone, não tem problema.
Eu vou deixar esse tempinho aqui para dúvidas. Lembrando que a aula de amanhã é sobre diversificação. Então, Marcela, a aula de amanhã vai ser muito boa para você, porque eu vou falar dos diferentes perfis e vou mostrar exemplos de carteira para cada perfil, tá bom? Então, vai ser muito boa. A Paula falou, tenho conta na XP, vale a pena investir no Tesouro Direto por lá ou pela conta ou pelo GovBR? Cara, eu acho que o governo agora está começando a deixar investir direto pelo site, mas para mim vale a pena na XP, ter tudo num lugar só. Se você tem a conta na XP, investe em tudo na XP. Indicação de corretora para iniciante, para quem está começando, eu prefiro a Rico, porque a XP você vai pagar algumas taxas para investir em ação e em fundo imobiliário. Na Rico, tudo isso é de graça, e a Rico é muito intuitiva. Não perde tempo, Grace, já abre a conta logo, tá? Entra lá, você vai botar alguns documentos e é isso. A Fernanda falou que não conseguiu ver a aula de ontem e se perdeu no fuso horário. Fê, manda para mim no direct do Instagram que eu vou te mandar o link da aula de ontem, tá? Não se esqueça. A aula de ontem foi muito boa. E o Nubank, cara, no Invest também é boa. O que acontece? A única coisa é que, para pensar, a corretora é um supermercado de investimentos. Tem o supermercado Carrefour, Pão de Açúcar, que é grande, e tem o supermercadozinho do bairro. A Nuinvest, ela acaba sendo um pouco mais parecida com o mercado do bairro. Por quê? Você vai ter todas as ações, todos os fundos imobiliários, mas fundo de investimento, você não vai ter todos. CDBs, você também não vai ter todos. Quem tem tudo é a XP. A XP distribui tudo. E a Rico em segundo lugar. No Invest vai ter bastante coisa, mas se você quer investir em algum fundo de investimento mais específico, vai ser um pouco mais complexo. Mas se você quer comprar sua ação, fundo imobiliário, renda fixa básica, a Nuinvest está de boa também. O que você se sinta mais confortável, porque vai ter uma que vai ser mais intuitiva, o aplicativo vai ser mais fácil, o aplicativo vai ser menos fácil. Então, tudo isso você tem que definir. Sim, quase todas as corretoras, no final das contas, pertencem à XP. Só que com a marca XP mesmo, você tem ela, e ela é muito mais cara, porque ela também vai ter mais relatórios, mais produtos, ela te cobra, mas de alguma forma ela também te dá retorno, por assim, sei lá, de alguma forma, né? Você vai ter acesso a mais coisa ali no final das contas. Espera aí, pessoal. Eu vou botar aqui para vocês no chat o link da comunidade, porque a gente está com vaga aberta. Por que não está deixando eu enviar, gente? Não. Então, eu mandei o link da comunidade. No link vocês conseguem ver todos os módulos disponíveis. A gente, além dos 9 módulos que eu dou na comunidade, são mais de 90 aulas, é muito bom. Eu tenho um módulo de imposto de renda com Vinícius Fontes, que ele é especialista nisso. Tenho um módulo de milhas, para como conseguir trabalhar com milhas, ganhar bastante dinheiro com milha, com a Marcinha, que também é especialista nisso. Um módulo de viagens, como planejar a viagem, tirar a viagem do papel, com a Natália, que também é especialista nisso. Então, a gente tem outros professores dando aula por aqui. Temos a Fernanda também, ela é gestora na Valora. Ela é gestora de um dos maiores fundos de investimentos e ela também sempre vem dar aula para a gente. E como eu sempre digo, a comunidade são 9 módulos, mais de 90 aulas, e que vocês conseguem aprender tudo isso aqui. E além das aulas gravadas, quinzenalmente a gente tem mentoria por Zoom. Então, quinzenalmente os meus alunos me veem. A gente está sempre junto, vendo diferentes temas. Meus alunos nunca perdem a economia e o investimento, porque eu estou sempre trazendo coisas novas. A comunidade é um curso vivo. Você não vai comprar um curso online e vai ficar lá morto. Não, a gente está sempre se encontrando e eu estou sempre subindo aulas novas. A comunidade tem 1 ano e ela tinha 70 aulas, e hoje ela tem mais de 90. Eu estou sempre subindo coisas. A aula de milha tá muito boa, Marcela. A Marcinha é uma craque. E tá tudo disponível lá na comunidade. Quem quiser participar, já entra no site, tá com um preço muito bom. Somando tudo que todos os cursos, a comunidade deveria valer R$ 2.100. E quem comprar hoje consegue comprar por 790, alguma coisa assim. Ainda dá para dividir em 12 vezes e ser minha aluna, ter eu de teacher, de acompanhante, de suporte pro resto da vida. Porque todos os meus alunos têm meu WhatsApp, me mandam áudios, perguntas, tem a Mari para sempre para ajudar em tudo que precisa, tá bom? Então vamos lá, que hoje eu falei muito, já são 9h30. E amanhã eu espero ver vocês. Quem quiser, manda o link para os amigos. Vamos lotar essa aula, vamos fazer muitas perguntas e vamos ver todo mundo crescendo, investindo e aprendendo, tá bom? Um beijo, adorei. Até amanhã.